Glória a Deus, a paz do Senhor, queridas. Que bom estar aqui com vocês, estava com saudade. Que coisa boa nós estarmos reunidas aqui, depois de um tempo de distanciamento. Sabemos que ainda estamos em um tempo de cuidado umas com as outras, mas sabemos que o Senhor é por nós. Amém? Que palavra preciosa, que tempo de adoração precioso, como nós temos recebido de Deus. Você está recebendo? Amém. Bendito seja o Senhor. A gente sabe que nós nos tornamos proporcionalmente responsáveis, porque muito nos está sendo dado. Muito nos está sendo ensinado. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então que você receba essas palavras que Deus tem liberado sobre nós, através dessas mulheres de Deus, que você receba essas palavras, mas não apenas para se alimentar, mas que você se alimente, seja cheio do vigor do Senhor e derrame, transborde por onde você passar. Ensino tão precioso, Kelly, obrigada por ter ministrado isso ao nosso coração. A gente vive num tempo tão desafiador. E às vezes nós tentamos com os nossos esforços combatermos algumas ideologias falsas, temendo pela espiritualidade dos nossos filhos. Mas você não vai precisar de temer se você semear na vida do seu filho. Se você discipular, se você assumir o discipulado na vida do seu filho. Nós costumamos terceirizar essa missão. Não, eu vou pôr meu filho numa escola cristã. Eu vou levar o meu filho todo domingo na escolinha dominical. E a gente se esquece que eles estão expostos a todo tipo de bombardeio nesse tempo. Seja na escola, seja mesmo em escolas cristãs. Tá, minhas amigas, não se iludam. Não se iludam. As escolas cristãs também têm seus desafios. Então, a gente precisa realmente assumir o nosso papel como educadoras e discipuladoras dos nossos filhos. E eu fico muito feliz de saber que esse ensino está sendo compartilhado e vocês estão sendo encorajadas. Bendito seja o Senhor. Mas eu quero falar com você sobre esse tema de flor e de fruto. E é tão lindo, está tudo decorado de uma maneira tão linda, tão colorida, tão cheia de vida, né? O que é fruto? Você sabia que o fruto é o ovário amadurecido da flor? Esse é o conceito de fruto. No Google, no dicionário. O fruto é o ovário amadurecido da flor. O termo fruta é popularmente designado às partes comestíveis que se originam da flor, mas nem sempre se desenvolve a partir do ovário. Após o processo de fecundação, o ovário da flor desenvolve-se e forma o fruto e os óvulos, as sementes. Olha que interessante, né? Se a gente fazer essa associação do fruto natural, né? do fruto das árvores com o fruto do ventre, estão totalmente conectados. E flor é a estrutura reprodutora característica das plantas angiospermicas. Sua função é produzir sementes através da reprodução sexuada. Para as plantas, as sementes representam o embrião que irá germinar quando entrar em contato com o substrato propício. As sementes são o principal meio através do qual as espécies se perpetuam e se propagam. E essas sementes estão nas flores também. Olha que interessante isso. E falar de florescer e de frutificar, fala de gerar vida, não apenas em nós mesmos, mas gerar vida na vida de outras pessoas. O fruto fala de alimentar alguém. Às vezes a gente vive um evangelho muito voltado para o nosso próprio interesse, para o nosso próprio umbigo. A gente pensa em Deus como... A gente customiza Deus, né? A gente cria no nosso imaginário um Deus que existe para satisfazer as nossas vontades. E é bem o contrário.
Quando nós entendemos o propósito de Deus, entendemos que nós existimos para cumprir a vontade dEle, e é justamente aí que reside a nossa alegria, a leveza da vida. E eu queria trazer para vocês aqui uma carta de Paulo. O apóstolo Paulo, acho que ele não tinha a menor noção, né, de quando ele recebeu aquela visão na estrada para Damasco, e caiu ao chão, porque Jesus estava se revelando pessoalmente a ele, e ele chamando Paulo, arregimentando Paulo para o seu ministério, e ele escreve cartas às igrejas, ali em toda a região circunvizinha, de Israel, Turquia e tantos outros lugares ali naquelas imediações, fazendo o evangelho sair de dentro do judaísmo para atender os gentios, para alcançar os gentios. Então, de uma certa forma, nós estamos aqui hoje porque fomos alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo. E quando ele estava escrevendo aquelas cartas, ele estava escrevendo para igrejas específicas, as quais ele tinha visitado, e ele estava então como moderador, dizendo a elas como elas deveriam viver a vida cristã, de acordo com a revelação que elas haviam recebido de Jesus Cristo. E é tão lindo que quando eu falo que ele não tinha a menor ideia, ele não tinha ideia de que 2021 anos depois, essas mesmas cartas estariam instruindo aqui a igreja, Filadélfia, Taguatinga, e tantas outras igrejas, a como viver a vida cristã. Uma vida que floresce e frutifica. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler esse capítulo aí do verso 1 ao verso 23. Mas eu quero que vocês entendam em que contexto Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Muito provavelmente ele escreveu a carta aos Colossenses na mesma época que ele escreveu também aos Filipenses, aos Efésios. Ele estava preso pela primeira vez em Roma, quando ele escreveu essa carta aos Colossenses. Ele tinha recebido a visita de Epáfras, que era um evangelista na igreja em Colossos. E Epáfras trouxe para Paulo as notícias das dificuldades que a igreja em Colossos estava vivendo. E qual que era a dificuldade que eles estavam vivendo na igreja em Colossos, gente? O pessoal lá da igreja em Colossos, os santos, né? Eles estavam confiando muito mais naquilo que eles produziam externamente. Então eles começaram a se sentir superiores aos outros, porque eles estavam confiados nos seus atos externos de justiça. Então eles começaram a se achar superiores aos outros, porque eles tinham determinados rituais, determinada forma de comer, determinada forma de adorar, que eles achavam, nossa, a gente entendeu tudo do mistério aqui do Evangelho. E eles começaram a colocar a expectativa e a esperança mais nos seus atos externos de justiça, do que na graça redentora de Jesus Cristo e na obra da cruz. Eles começaram também a praticar, né, a achar relevante culto a anjos. Então Epáfras trouxe essas notícias para Paulo, e Paulo, peraí, eles estão equivocados, eles estão entrando num caminho perigoso. E gente, a gente vê hoje em dia tantas doutrinas perigosas entrando no nosso meio. E tão interessante que uma evidência que estava sendo vivenciada ali em Colossos, é que eles estavam confiados mais no seu santo procedimento. Eles estavam pensando que estavam se santificando, mas na verdade eles só estavam aumentando a vaidade do seu coração, porque eles se sentiam superiores. Eles se sentiam assim, nós tivemos uma revelação, vocês não estão entendendo. E isso começou a tirar a glória de Deus e da cruz de Cristo, e do sacrifício da redenção, para eles mesmos. E quantas vezes nós nos sentimos assim, superiores espiritualmente? Então não é um engano novo que a gente está vivendo hoje na igreja, é um engano antigo. E o apóstolo Paulo, então, peraí, vou escrever uma carta para a igreja. Eu vou escrever uma carta para a igreja em Colossos, eu vou escrever uma carta aos Colossenses. Então pega aí o capítulo 1 da carta, a sua apresentação.
E ele começa: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Os dois escreveram a carta juntos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão reunidos agora em Filadélfia, em Taguatinga. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, e em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aí o apóstolo Paulo chama atenção, presta atenção. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Onde estão as suas raízes? Às vezes a gente quer remediar um fruto apodrecido. Às vezes é mais fácil a gente querer podar, tirar o que está feio, manter só o que é bonito. Mas às vezes o problema não é o fruto, é a raiz. O que nós estamos frutificando? E por quê? A gente tem vivido um tempo em que essas tentações que alcançaram a igreja em Colossos também estão nos alcançando. Nós começamos a confiar nas nossas práticas. Nós começamos a olhar para nós e achar, pô, até que eu sou um crente legal. Que olha,
eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu dou meu dízimo, minha oferta, todo domingo eu vou na igreja, eu até trabalho na igreja, eu tenho ministério. E a gente pensa que está tudo bem. Por quê? Porque confiamos na nossa justiça própria. Nós nos esquecemos da base, do alicerce da nossa fé. E qual que é a base do alicerce? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós não tínhamos nenhum tipo de mérito. Nós não merecíamos coisa alguma a não ser sermos moídos na cruz e pagarmos pelo nosso pecado de desobediência. Nós éramos inimigas de Deus. Eu me lembro quando Crianças Diante do Trono gravou essa música. E o diretor que estava dirigindo o DVD, ele não era evangélico. E ele veio para dirigir o DVD e a Ana sentiu toda a liberdade para isso, porque era uma ferramenta de evangelização. E é claro que a Ana, ela deu a moderação, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E às vezes como diretor ele vinha interferir. E tem uma música que agora não vou lembrar qual o número de qual dos infantis, mas uma música que a Ana cantava. Houve um dia, um triste dia em que o homem pecou. Ele e Eva acreditaram na mentira que o diabo contou. Deus já havia falado, não comam desse fruto, mas eles se rebelaram e comeram tudo. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Eles preferiram morrer, eles escolheram fazer o que era mal, o que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. Aí o diretor veio e falou, uma mensagem muito forte. Como assim que o homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus? Vai assustar as criancinhas. Não, as criancinhas precisam saber que a nossa origem é corrupta. Pokémon pode, mas falar que se tornou inimigo de Deus não pode não. E aí a Ana falou assim, não, mas é o que a palavra diz. Que nós nos tornamos inimigos de Deus, então nós vamos cantar a palavra. Porque a verdade liberta. E é isso que nós somos, mas hoje a gente vive um evangelho muito enfeitado. Cheio de cerejinha. Ai, Senhor, você é filhinha querida de papai. E é como a Kelly falou, nós somos filha querida de papai mesmo. Papai pega a gente no colo, mas também tem vara para filhinha de papai. Deus não é negligente como nós somos. E não tem problema de autoestima que ele precisa. Ai, me ama. A gente que tem esse negócio, filhinho, você me ama. Minha mãe não estava nem interessada se eu amava ela. Eu não quero que você me ame, eu quero que você me obedeça. Né? Mãe raiz. Mãe raiz. Eu não vou te amar nunca mais, não tem problema. Não quero que você me ama não, mas me obedece. E hoje, como mãe de 4 filhos, eu posso dizer, eu me sinto amada quando eu sou obedecida. Não adianta vir com cartinha no Dia das Mães falando, se te amo, mamãe. Eu me sinto honrada quando eu sou obedecida, mesmo quando eles não querem obedecer. Isso é amor. E a palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Mas a gente customizou Deus, né, como eu estava falando, e Deus tem que caber dentro da nossa caixinha, que mais parece com Papai Noel e o gênio da lâmpada. Eu vou orar, jejuar, dizimar, e Deus vai me dar. Gênio aparece, Senhor, meu desejo é esse. Me dá um casamento, me dá filhos, uma vida feliz.
Jesus está voltando. Não, não, Jesus não volta não, porque eu tenho que casar primeiro. Entenderam como é que a gente está envolvida com as coisas da terra? O problema é a raiz. Quando você vê um crente egoísta que só pensa em si, não semeia em missão, mas não teme deixar R$200 no salão de beleza, o problema é a raiz. Quando a gente acha um escândalo a hora do ofertório, o problema não é o ofertório, o problema é a motivação do seu coração, o problema é a raiz. Ah, porque a pastora Laudijane passou por mim e nem me cumprimentou. Mas Deus está te cumprimentando todo dia, querido, está tudo bem. Uns crentes mimizentos. Ai, mas o pastor não me olhou, o pastor não me visitou. Gente, o pastor não tem o poder, sabe, de ser 1000 pessoas ao mesmo tempo. O pastor é homem, gente como a gente. Eles se desdobram em esforços, preparam palavra, estão no dia mal, estão do lado da gente, traz consolo, traz palavra de esperança. Mas eles são homens e mulheres como nós somos. Dependentes de Deus como nós somos. E quando vem o não de Deus, e quando vem a vara de Deus, e quando vem a disciplina de Deus, a gente não quer. A gente quer um pai fragmentado. Porque o pai, ele tem colo e tem vara. O pai que ama, o pai que está entregue, o pai que não tem problema de autoestima e precisa ser curado no amor do filho. O pai que quer dar tudo para o filho para ser amado, ele precisa de cura. Porque você está querendo que o seu filho te dê uma aceitação, que alguma coisa que ficou lá no passado. Depois os psicólogos explicam isso aí, gente. Ai, filhinha, ama a mamãe. E a gente vê isso que a Kelly descreveu aqui hoje, como crentes, na nossa relação filhos, filhas com o pai. E a gente é birrenta. Não quero, não vou. Eu já vi gente, eu briguei com Deus. Eu falei para Deus, Deus, dá uma ordem agora. Eu falei, gente, vocês estão invertendo as polaridades. Ele é Deus, tá? A gente é criatura. Ele é o pai, a gente é filho, ok? Nós somos forjados pelo Evangelho. Não é a gente que torce o Evangelho para caber na nossa vontade. Qual que é o problema na raiz? Eu falei hoje lá na igreja da Eline, e vou repetir aqui, nós estamos vivendo um tempo que a gente está tendo que cristianizar cristãos. Porque em algum lugar, no movimento, a gente gosta das palavras que afagam o nosso ego. A gente gosta da promessa de Deus, a gente gosta da canção de esperança, a gente gosta daquela palavra de consolo. E graças a Deus, Jesus, obrigado pelas suas palavras de consolo. Midian, você não tem noção, Midian, de como essa música não pare. Literalmente, eu estava num dia assim, Senhor, eu vou sumir do mapa. Eu vou te servir aqui no escondidinho, porque a pedrada estava caindo no meu telhado. E o diabo não economiza na boca dos outros. Se empresta a boca para o diabo, gente, ele vai deitar e rolar. Ele não usa palavrinha branda, não. Quem é você? É o cão. Você tem que discernir o seu verdadeiro inimigo, que não é a pessoa que está falando. É quem está falando na boca dela. Com que autoridade? Você não consegue convencer sua filha mais velha, vai convencer outras mulheres? É nesse nível aí. E eu estava muito angustiada. E eu falei, Senhor, o que é para eu fazer? É para eu me retirar, Senhor? É para eu ficar mais escondida no Senhor? E eu chorei ali, falei com Deus, orei aos pés do Senhor. Aí, algumas horas mais tarde, eu fui fazer um post no meu Instagram, fiz o post e fui nos vídeos sugeridos. E tinha um casal de meninos. E não sei porquê. Cliquei. E eles estavam cantando. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? O que é isso? Que música é essa? Aí eu fui no YouTube. Quem mandou largar a rede? Aí veio você. E eu estava literalmente me sentindo como um Pedro frustrado. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Meu Deus, o que essa mulher está cantando? Eu não sei se esse recado chegou em você, mas quando eu estive no MK, você fala para a irmã que ela me abençoou poderosamente. Quando entrou na parte, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Senhor, tem misericórdia. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Senhor, então me dá força, Senhor. Me dá força, Senhor. Fica firme aí, valente. É maravilhoso a gente ter essa palavra do Senhor. Mas no meio da palavra de ânimo, também vem um confronto. Onde você falhou, Helena? Onde você pode ensinar mães mais jovens a não falharem onde você falhou. Porque eu não vou desperdiçar a sua dor. Eu não vou desperdiçar nada. Até a sua dor vai ser para um bem proveitoso na vida de outras mães. E isso tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Se a gente não morrer, se a semente não morrer, como é que vai frutificar? Para ela gerar aquela planta linda, o processo é de morte. Mas a gente não quer morrer. Essa história de negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, essa parte a gente rabiscou da Bíblia. A gente só colore com um lápis de cor colorido, assim, bem bonitinho, as promessas. Mas você tem que entender que o Evangelho é um Evangelho de morte. Nós começamos a ser geradas na vida, na morte de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando em Colossos. Vamos lembrar? Ele fala, vamos lembrar o que aconteceu? Vocês foram alcançados por Cristo. Ele é o cabeça de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por que você está colocando a sua força naquilo que você está fazendo? Por que você está colocando a sua esperança naquilo que você produz? Por que você está se alimentando dos seus próprios frutos de plástico? Lá em João 15, Jesus falou assim, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas a gente está vivendo uma vida cristã que nem contempla Deus. A gente não entra no quarto para ler a Bíblia. A gente vive da comida de domingo. Se você comer só no domingo, você morre de inanição. Por que você pensa que espiritualmente é diferente? Você quer florescer e frutificar genuinamente, mas você não está tendo contato com o substrato, com o alimento. Você está vivendo daquilo que você mesma produz na sua força, no seu braço e naquilo que você acha santo. Os colossenses achavam santo os seus rituais, eles achavam bonito aquilo que eles faziam, aquilo que eles produziam. Puxa, tem um aspecto de santo. E a gente tem essa mesma dificuldade. Você vem na igreja, você canta as canções, você ergue as mãos, te louvarei, ó Senhor, não importam as circunstâncias. Alguém vem e pá, bate na sua traseira. O que é que foi isso, desgraçado? Olha o fruto aí. Pá. O fruto vem sem esforço. Você não vê uma mangueira gemendo para dar fruto. Chega a estação e a planta dá o seu fruto.
Sai sem esforço. Só precisa da estação virar, que vai florescer, vai frutificar. E de vez em quando precisa de poda, para frutificar mais ainda. Porque se não tem poda, a gente começa a se achar. Ah, Deus está me usando na terra. Olha como é que eu sou linda, santa, maravilhosa. Aí Deus vem, vamos podar. Produzir aí fruto de humildade, de dependência. Às vezes a gente pensa que é o diabo. É o diabo que se levantou. Não, às vezes é a mão de Deus te resistindo, você está muito orgulhoso. Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede graça. Às vezes é o nosso coração que precisa de correção. O problema não é o diabo. O diabo, gente, ele só se apropria da munição que a gente dá para ele. Nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. E a gente inverteu as polaridades. E a gente está tentando produzir frutos, mas os nossos frutos são de plástico. Nós não podemos produzir fruto. Mas se nós estivermos enxertadas nele, a vida dele começa a gerar em nós frutos. E quando você pensa que não, alguém bate na sua traseira e você fala, Jesus, abençoa. Você quer o quê? Evangelizar essa criatura? Vamos lá. Vamos lá abençoar o irmão que acabou de chapar a traseira do meu carro. Aí você olha para você mesmo e não se reconhece. Peraí, essa não é Helena, não. Esse é Jesus agora, ó. E na hora da crise, vem à tona o que é verdade. O que é verdade vem à tona na hora da crise, quando não dá tempo de você processar. Como é que você tem reagido? Como você reage quando alguém te acusa? Qual é a sua resposta imediata? Como você reage quando chega a frustração de um sonho? Como você reage quando Deus te fala não? Ou fala, espera aí que não chegou o tempo ainda não. Oh Deus, eu estou cansada. Busca força em mim para você aguentar mais umas caminhadas aí. Come e bebe porque vai ter que andar mais 40 dias. Como você reage? Como reage quando batem no seu carro? Como reagem quando são injustos com você? Como você reage? A nossa reação traz o fruto à tona. E Paulo fala uma coisa muito interessante nesse trecho da carta. Gente, eu encorajo vocês a lerem toda a carta. Leiam toda a carta. A carta aos Colossenses é extremamente abençoadora. Como Paulo trata aquela igreja que estava em rebelião e estava totalmente torta, num comportamento inadequado, mas como ele trata a igreja, exortando em amor, como um pai mesmo. Ele traz o confronto, mas ele traz um confronto que dá chance de cura. E ele fala aqui, ele está falando que estava orando, assim que ele ouviu os relatos de Epáfras, ele começou a orar. Isso é amor. Você vê o erro do seu irmão, mas ao invés de você jogar as pedras, lá os picaretas, Colossenses, que decepção, hein? Paulo devia falar, cambada de picareta, o que vocês estão pensando que vocês são? Não é isso que ele fala. Ele está sendo movido pelo amor. E ele fala assim, olha, nós temos orado por vocês, desde o dia que a gente ficou sabendo, desde o dia que nós ficamos sabendo do que vocês estão passando aí. E ele fala assim, a partir do verso 9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, por que você precisa de receber sabedoria, discernimento espiritual, entendimento espiritual? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. A obra que a gente faz pelo nosso próprio esforço e mérito, ela produz vaidade, autossuficiência, arrogância. Você pensa que você é aceito por Deus por aquilo que você faz para Ele. Isso é um engano.
Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas também nós não vamos para o avesso disso, que é a hipergraça. Jesus já fez tudo, não precisa fazer nada. É pela graça que eu sou salva mesmo. Então deixa eu levar minha vidinha aqui. Já estou salvo, estou garantido. Não, gente, quem pensa assim não entendeu o nível de sacrifício de amor derramado. Naturalmente, quando você recebe a graça, o perdão gratuito, algo que você não poderia conquistar pelo seu mérito, algo que as suas obras não poderiam trazer para você, você responde a isso, vivendo, buscando e caminhando uma nova jornada chamada de santificação. E na jornada da santificação é impossível você não se importar com aquilo que Deus se importa. É impossível você não prestar atenção naquilo que Deus presta atenção. É impossível você ficar infrutífero e viver uma vida egoísta só para o seu próprio umbigo. É impossível, porque a fé sem obras é morta. E quando a Bíblia está falando de obras, ela não está falando apenas de obra social, de misericórdia. Ela não está falando disso não. Ela está falando de uma vida que produz atitude diferente. Uma espiritualidade que senta, que aproxima você das pessoas que pensam diferente de você. Se você encontrou a graça de Deus, você não vai temer tomar o café com quem pensa muito diferente de você. Porque é com esse tipo de gente que Jesus se sentava. Mas a gente é tão santo, igual os colossenses. Não vou sentar não, sangue de Jesus, que põe separação entre eu e aquele pecador. Povo da minha família, tanto bebedor de cachaça. Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Ah, santona. Jesus sentaria, mas você não senta não. Jesus foi comer na casa do corrupto do Zaqueu. Ladrão do povo de Israel. Escória, o povo de Israel. Gente, um cobrador de impostos, um publicano, era uma escória para o povo de Israel, era um traidor. Porque pegava o imposto do seu próprio povo e dava para Roma e ganhava em cima. E Jesus chega para Zaqueu: Zaqueu, comer na sua casa, rapaz. Mas você não vai no churrasco de família, porque agora você é crente. Que porção de Colossenses que nós temos, não? A espiritualidade, advinda de um relacionamento com Deus, ela se traduz em coisas muito simples. Vai tomar um café com aquela sua amiga que está deprê? Ah, Helena, está deprê, né? Porque está comendo o fruto do pecado. Traiu o marido dela, ele largou ela, agora está lá. Deixa chorar. Não, agora é o momento de Deus entrar com redenção. E você estaria fazendo coisa pior se não fosse Jesus na sua vida. Porque nós somos tudo do mesmo material. Não pensa que você é boa e justa. Eu sou tão justa. Você não é justa coisa nenhuma. Você é justificada em Cristo Jesus. Não é pela sua própria conta que você é justa. Você foi justificada. Quando Deus te olha, Ele vê Jesus. Então a gente está tendo que repensar a raiz, gente. O básico. Talvez você esteja pensando que flor e fruto é aquilo que você produz no reino. Não, eu já evangelizei fulano, ciclano. Você fica fazendo contabilidade. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Jesus usa a mula. Pode usar eu, pode usar você. Como a gente gosta de puxar a sardinha para o nosso lado, e como que a gente gosta de confiar nas nossas próprias obras, e como a gente começa a trabalhar por frutos de plástico. Sabe o que é o fruto de plástico, gente? É um fruto que parece de verdade. Nos Estados Unidos eles são especialistas de criar as flores e frutos de plástico. Isso aqui é de verdade, gente? Isso é de verdade? Olha aqui, ó. É de verdade. Você pega, você aperta, tem consistência. Cheiro, que maravilha. Aí eu estava na casa da minha amiga Micheline, lá em New Jersey. Aí tinha uma fruteira na mesa dela, com aquelas mexerica. Aqui fala mexerica, gente. Aquelas mexerica pequenininha, com aquela casca brilhante, que é azedinha. Eu amo aquela mexerica.
Só de olhar para a mexerica, minha boca encheu d'água. Eu, tô dentro, peguei. Quando eu peguei a fruta com toda a minha ânsia, levinha. Se jogasse no chão, quicava. Foi uma frustração tão grande. Eu, meu Deus, é de plástico. Aí a Micheline já vem entrando. Eu só tô com aquela gargalhada gostosa dela. Falei assim, o que é, Helena? Pensou que era de verdade? Pensei, Micheline, que frustração. Não, aqui na gaveta tem. Abriu a geladeira, abriu a gaveta, tirou uma igualzinha. De verdade. Ai, que alegria infantil que me deu. Eu não fiquei só na vontade. Aí eu abri a mexerica, ela estava geladinha. Eu abri a mexerica, aquele perfume enche a gente e fica impregnado na mão da gente. 3 dias depois você está sentindo o cheiro da mexerica. É ou não é? Aí eu comecei e fui provando os gomos. Perfeita. E aí Deus falou comigo. Muito do que parece fruto do Espírito é só excelência moral, manipulada pelos seus próprios interesses. Parece que é de verdade, mas quando você pega, não tem estrutura, não tem peso, não mata a fome, não sacia a vontade, é só plástico. É só aparência de justiça. E o homem é que faz. Uma boa fábrica, um bom design, fabrica os frutos de plástico. Agora o meu fruto, e foi tão adequado que era o fruto do Espírito, e também é em gomos, né? Amor, paz, longanimidade. Toda vez que eu penso na mexerica, eu penso no fruto do Espírito, porque a Bíblia fala do fruto no singular, o fruto, mas cheio de gomos. O amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade. Uma fruta em gomos. Mas o fruto que eu faço fica impregnado nos seus sentidos. Ele mata a fome e mata a sede, porque é molhado. Ele tem sementes que vão gerar outros frutos. E esse é o que faço. É a natureza que faz. O homem pode imitar, mas quando você chega perto não tem consistência. O apóstolo Paulo está falando em Colossos, vocês estão vivendo, em outras palavras, vamos traduzir para o nosso bom português. Vocês têm que se lembrar de que o Senhor Jesus fez todas as coisas, que o mérito é todo dele, a glória é todo dele. Ele é o primogênito de Deus Pai. Foi a obra redentora da cruz que trouxe vocês até onde vocês estão. E agora vocês devem caminhar frutificando nessa vida que gera em vocês fruto. É Cristo que gera em você fruto. Mas como que, Helena, como é que Cristo vai gerar fruto? Se exponha. Contempla Deus. Para de comer só no domingo. Se alimente da palavra, porque a palavra nos santifica. Nós somos lavados pela palavra. Quando entra a palavra, a obra do Espírito nos convence da justiça, do pecado, do juízo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos fortalecidos no nosso relacionamento com Deus. A oração é a parte que a gente fala. A leitura da Bíblia é a parte que a gente escuta. A gente caça os profetas. Tem um profeta cantando, tem um profeta pregando. Vou lá na igreja, quem sabe Deus me revela uma palavra. Abra a Bíblia. Se quer a palavra de Deus, abra a Bíblia. Deixa Deus falar com você pessoalmente. Quantos aqui são crentes há mais de 5 anos? Ok. 5 anos. Vamos colocar aqui. 5 anos. 5 anos você está caminhando com Jesus. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Sem pular Levítico e Números. Não precisa me responder. Essa é uma pergunta retórica, é para você mesmo se responder. Nunca. Isso fala
do nosso nível de exposição. Mas quantas postagens você tem no Instagram? Quanto tempo você já gastou nesses 5 anos com televisão, entretenimento, cinema, bons livros? Nós temos nutrido a nossa raiz com bom substrato? A gente está tendo contato com o substrato que ativa a semente e produz as flores e os frutos? Ou a gente está vivendo na vibe do fruto de plástico? A gente vai no mercado e compra. Vamos na igreja e vamos fazer fruto de plástico. A gente adora, adora, adora. E chega na segunda-feira, você é o cão chupando manga. O que prestou? Fruto de plástico. Todos os filhos que é a mãe da igreja. A minha mãe na igreja era tão boazinha. Eu estou tocando terror, ela fala: filhinho, amor, corre na igreja. Não, querido, vem cá na mamãe, não pode. Tão carinhosa, fofinha. Chega em casa: menino, desce daí agora. Meter a mão na sua cara. Essa aí é quem você é de verdade. Esse é o verdadeiro fruto. Está cheio de espinho, mas esse aí que é o verdadeiro. O outro lado da igreja eu sei que produziu, para ficar bem na fita. É no verniz. Aí a gente fala: paz do Senhor. Pastora Laudijane, você está precisando de alguma coisa? Quero servir, pastora Laudijane. Aí chega o marido em casa: ô, bem, que bom que você chegou, frita um ovo aí para mim. Tá pensando o quê? Sou empregada não. Tô cansada, estava na igreja, servindo, agora tem que fritar. Você não tem mão não? Essa aí é o fruto de verdade aparecendo. Essa aí é quem você é. Sem o verniz. Fruto de plástico. Vazia. Inconsistente. Eu não estou aqui para te acusar, porque quem é o acusador do diabo? Eu estou aqui para te despertar. É tempo de nós revisarmos nossa estrutura. Nossas raízes. E o tipo de fruto é Deus que está fazendo em você, porque você se expõe a Ele. Ô gente, quando a gente se expõe à luz, ela revela. Chega perto da luz, você estava no mundo, estava tudo bem. Estava tudo bem você usar aquelas roupas que só Jesus na causa. Mas estava tudo bem. Você falava aquele tanto de palavra tosca, mas estava tudo bem. Aí de repente você se aproxima da luz. Quando a gente se aproxima da luz, a gente olha para a gente. Jesus amado, está mancha aqui. Ó, está aberto aqui. Você enxerga. Nossa, Helena, depois que eu vim para a igreja, tudo piorou. Não piorou não, estava ruim, querido, só que você não via. Agora você se aproximou da luz, e a luz revelou o que precisa de conserto, o que precisa de restauração, o que precisa de cura, o que precisa de recomeço. Mas para isso continuar sendo feito, você tem que permanecer na luz. E o Senhor vai te confrontando, te convencendo, te transformando a sua imagem e semelhança. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Se você fica afundado em novela e BBB, é com isso que você vai parecer. Se você fica cheio de conversa fiada com as suas vizinhas, na fofocaiada, na maledicência, é essa quem você vai ser, a maledicente, a fofoqueira, a leve trás, a envolvida em escândalos. E se você se expõe ao Cordeiro de Deus, você vai aprender dele que é manso e humilde de coração. E vai achar descanso para a sua alma. A gente escolhe muitas vezes o que põe no prato, mas não escolhe o que põe diante. Todo mundo de dieta. Sou fit. Eu sou fit, só que sou assintomática. Mas tão importante como a gente escolher o que a gente põe no prato, é o que a gente põe para dentro dos olhos, para dentro dos ouvidos. O que você está contemplando, em que você está gastando o seu tempo, com que substrato que você está tendo contato. Porque senão, minha linda, você vai passar 30 anos na igreja e vai ouvir naquele dia: não te conheço. Mas como não me conhece, Senhor? Eu profetizei em seu nome.
Eu curei enfermo, eu ressuscitei morto, eu expeli demônio. Gente, essa palavra é para crente. Fica longe, eu não te conheço. Eu não tenho intimidade com você. Quantas vezes nós somos parecidos com a igreja em Colossos? Confiamos no que fazemos para Deus. Confiamos no nosso serviço. Confiamos na nossa justiça própria. Confiamos em tantas coisas e nos esquecemos que somos redimidos pela misericórdia de Deus. Em Colossenses 2, 16 e 19, o apóstolo Paulo continua a admoestação. Ele diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Porque esse tipo de pensamento, gente, dos falsos cristãos, estava contaminando o cesto inteiro. E o apóstolo Paulo está falando: não permitam que isso aconteça. Voltem-se para Cristo, lembrem-se da sã doutrina, lembrem-se do que eu ensinei a vocês. Não permitam. Tal pessoa conta detalhadamente, olha aqui que o apóstolo Paulo está falando, gente, presta atenção. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Até os dons que eles recebiam, eles usavam para a sua própria glória, para se sentirem mais santos. Eles contavam as visões que tinham, e eu acredito que tinham visões, sim. Mas o coração deles se enchia de orgulho, fruto de plástico. Mas o problema não estava no fruto, estava na raiz. Eles se esqueceram que a glória era do Senhor, e era tudo sobre Ele e para Ele, dele, por Ele e para Ele. E no capítulo 3, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando nós mantemos essa conexão com o substrato, aí sim produziremos frutos, flores e frutos, e sementes. Pensa na coisa do alto, gente. Às vezes a gente olha ao nosso redor, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente pensa: não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que nesse nível de perversão. Não dá para entender como o que era certo ficou errado, e o que é errado ficou certo. Tem uma mulher em Belo Horizonte que se casou com uma árvore. É um tempo de aberrações. Aberrações. E aí a coisa começa a ficar confusa. Fica confusa para quem está olhando para as coisas da terra e não para as coisas do alto. Quando você está conectado ao que o Senhor está fazendo, você está ligado na videira, a vida dele está jorrando em você, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor reina. Não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai virar toda essa história, e eu já conheço o final dela. Então te dá uma esperança, te dá um vigor. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecia. Quanta gente desejou estar vendo o que eu estou vendo, assistindo o que eu estou assistindo.
Mas quando você fica com aquela visão, vida, céu, será que Deus não está vendo? Desesperança. O problema está na raiz. Só para finalizar, eu queria te lembrar que o cedro do Líbano, o justo é comparado ao cedro do Líbano. Vocês florescerão como a palmeira e serão frondosos como o cedro do Líbano, o salmista diz. O cedro do Líbano, ele tem uma característica que eu acho tão interessante. Ele cresce 2 centímetros, 5 centímetros. 5 centímetros acima da terra. Nos 2 primeiros anos. 5 centímetros, gente, é isso aqui, mais ou menos. Enquanto ele cresce 5 centímetros para cima da terra, ele cresce 1,5 metro para baixo. 1,5 metro. E quanto mais pedregoso é o terreno, mais fortes as raízes se tornam. E quando ele cresce, aí ele começa assim, 5 centímetros. E as raízes, quando ele cresce, ele pode chegar a 40 metros de altura, 14 metros de diâmetro. E ele não fica sem folha, o ano inteiro ele dá sombra. É a essa árvore majestosa, símbolo do Líbano, que os filhos de Deus são comparados. Quanto mais pedregoso o terreno, mais forte você vai ficar. Mais a sua raiz vai entranhar. Mais de Deus você vai extrair vigor e vida. E mais você vai crescer, não para a sua própria glória. Porque a resina cura, o tronco serve para construção elevada. O templo foi construído com cedro do Líbano. E a sombra, tantos vêm se amparar, a sombra do cedro do Líbano. É isso que Deus quer fazer conosco. Então reveja suas raízes. Em que você crê? Você customizou Deus, criou um Deus Papai Noel, que vai te premiar. Se você andar direitinho, Ele vai te dar presente. Ou o Deus gênio da lâmpada, que se você fizer tudo direitinho, dá 3 esfregadinhas na lâmpada, jejuando, orando. Gente, a gente jejua e ora, porque a gente precisa disso. Não é barganha com Deus. É vida com Ele, é relacionamento com Ele. Faz parte da nossa jornada, como faz parte da nossa jornada comer, ir no banheiro. Faz parte, questão de sobrevivência. Se isso não te faz falta para sobrevivência, será que você está vivo? Ou você está zumbificado pela religião? Vou na igreja, louvo ao Senhor, volto para casa e continuo picareta. Feche seus olhos. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. O Senhor não poupou o seu próprio Filho. E agradou moê-lo para que nós tivéssemos vida. Mas quantas vezes nós negociamos essa vida? E construímos sem nenhum tipo de sustento. Nossas raízes são frágeis. E a primeira tempestade nos derruba. Se você sente essa fragilidade, se você sente essa vulnerabilidade, sua fé fica em xeque diante de situações simples do dia a dia, ou de desafios que surgem em toda a jornada humana. Hoje é dia, minha linda,
de você falar: Senhor, eu quero ser como o cedro do Líbano, eu quero aprofundar as minhas raízes no terreno pedregoso. Se é terreno pedregoso que tem, Senhor, que as minhas raízes sejam fortalecidas. Que eu não confie na minha própria obra, na minha própria justiça, mas que eu confie plenamente no vigor que eu posso extrair do Senhor. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com vocês.